Bom, bom dia então a todos e a todas nossas participantes aqui do grupo de estudos. Hoje nós estamos inaugurando uma nova tecnologia. Até a semana passada, a nossa transmissão da reunião online, então, na internet do grupo, era feita através de um notebook, porque nós ainda não havíamos conseguido fazer com que o material do vídeo da câmera fosse transmitido diretamente para a internet. Hoje, então, estamos com uma tecnologia melhor para as pessoas que nos veem à distância, e também uma tecnologia melhor no som, na medida que também conseguimos colocar em funcionamento um sistema de microfones ambientais aqui. Só a internet me parece que está lenta hoje. Nós fizemos uns testes aqui, não sei se não está travando, mas independentemente de qualquer coisa, no final da reunião, esse material que está sendo gravado, filmado pela Ana, vai para a página e as pessoas que não puderam assistir aí conseguem receber esse material com mais qualidade. Eu acho que é um passo importante, sim, para o nosso propósito, e o próximo passo agora com essa tecnologia, então, é permitindo que as pessoas que estão nos assistindo também possam interagir, falando, né, mandando imagens para nós aqui, provavelmente com um telão, a gente possa administrar isso. Então, conversar à distância. Então, é uma teleconferência, uma tecnologia que já está bem desenvolvida, né? E, então, para darmos início à nossa reunião, eu espero que hoje a gente consiga realmente compartilhar um pouco mais, né, as nossas discussões, mas eu pediria permissão só para retomar um tema da reunião passada, porque durante essa semana toda eu retomei a reflexão sobre esse tema e eu acredito que talvez consiga expor essa ideia com um pouco mais de clareza, que diz respeito à inteligência de sentidos, né? Nós estávamos na seguinte situação, me parece que, havendo já um certo consenso entre todos nós na última reunião, de que nós precisamos, toda vez que falarmos do homem, nós temos que falar então do homem que sente, do homem que pensa e do homem que age. É necessário sabermos exatamente quando estamos tratando de um ou de outro homem. Então, na reunião passada, eu voltei a expor o meu sistema de ideias a respeito do sistema heptanimal de inteligência, né, que funcionaria, então, segundo um sistema de relacionamentos que se dariam no plano orgânico do homem, o homem que sente, né? Então, esse sistema ele funcionaria basicamente organizado da seguinte forma: o homem que sente, ele é coordenado por duas instruções fundamentais da vida. As instruções são para que sobreviva a qualquer custo e se reproduza permanentemente. A reprodução aqui é no sentido orgânico, celular, ou seja, nós estamos permanentemente nos reproduzindo. As nossas células se reproduzem. E no momento que cessar esse processo de reprodução, o homem morre. Então ele precisa sobreviver e reproduzir-se permanentemente para sobreviver. Então, esses dois sentidos nós poderíamos dizer que são sentidos endógenos do homem. São constitutivos do seu sistema orgânico, então, que permite a existência da vida. A gente percebe racionalmente esses dois sentidos, essas duas instruções, pelas ideias que nós conseguimos, então, racionalizar de dor e prazer. Depois nós temos um homem, além desse sistema endógeno, então, desse homem de sentidos, tem um sistema exógeno, que agora é o homem que ordena as sensações no espaço. O homem, ele consegue pensar sobre o mundo da natureza, sobre os fenômenos, porque este mundo se apresenta na sua inteligência como sensações. Mas, na verdade, são relações puramente orgânicas. Um parênteses em relação a isso. Quando eu falo das relações desse sistema endógeno, que nós racionalizamos pelas ideias de dor e prazer, este sistema exógeno nós racionalizamos também pelas sensações. Nós conseguimos identificar sensações. Então, são 4 sensações orgânicas que o homem tem com o mundo da natureza, que se dão pelo fato, olfato, gosto e audição. Somente esses 4, que permitem que o homem se relacione, então, organicamente com a natureza. E essa inteligência exógena, então, ela ordena essas sensações no espaço.
E ordena de que forma? Com o auxílio de uma outra competência humana, que eu imagino que nós teríamos que dar uma classificação separada, que é para a visão. A visão não tem sentido algum para o homem. A visão, ela funciona como um sistema ordenador lógico. Toda vez que eu recebo uma informação pela visão, a visão me permite ordenar essas informações no espaço. Vocês percebam, quando a visão, diferentemente do tato, gosto, olfato e audição, que são orgânicos, em que há uma relação orgânica da natureza entre o homem e o fenômeno da natureza, a visão ela se dá através de um processo de natureza lógica. Porque a visão permite ordenar no espaço através de um sistema que o homem utiliza, que é a decodificação de diferentes comprimentos de ondas luminosas através da retina. Então a retina, a partir dessas informações que chegam sob forma de onda, de luz, a retina decifra e ordena num sistema de inteligência, então, no espaço. Então a visão, ela serve como um sistema constitutivo do desenvolvimento da capacidade do ser humano de imaginar. A capacidade de imaginação nasce, ou pelo menos está fundamentada basicamente na capacidade que o homem tem, então, de ordenar sensações do espaço com o auxílio da visão. Então nós temos agora colocando a visão então nesse meio, fazendo essa separação e trazendo para as categorias que nós aprendemos a utilizar como sempre. Então o homem tem 5 sentidos exógenos e 2 sentidos endógenos. Esses 5 sentidos endógenos, 4 se relacionam organicamente com os 2 que também são de natureza orgânica. Esses 4 e esses 2, com o auxílio da visão, são ordenados no espaço. Eu ordeno os 4 sentidos no espaço e esses sentidos então se relacionam. Esses 4 sentidos orgânicos se relacionam de forma natural com os 2 endógenos. O homem não precisa pensar sobre isso. Pouco importa o que ele vê e pouco importa o que ele pensa a respeito das relações dos 4 sentidos orgânicos exógenos com os 2 endógenos. Então é um sistema natural de inteligência, um sistema de sentidos, orgânico, funcional. Sem esse sistema não haveria vida. A vida, ela se dá porque nós temos um sistema natural que permite a existência da vida. Como esses processos ocorrem, talvez jamais consigamos descobrir. Talvez o homem jamais consiga, porque como nós pensamos ordenando sensações, é bem provável que existam fenômenos que estejam completamente inacessíveis às nossas sensações. E que, portanto, não seriam possíveis de serem ordenados, porque só ordenamos sensações quando tratamos do mundo da natureza. Então é provável que a gente jamais consiga responder, mas que, como eles ocorrem, é possível entender. Então vocês vejam que nós temos um homem que sente porque relaciona, num primeiro momento, relaciona de forma natural, orgânica, funcional com o mundo da natureza, e também sente porque ele consegue relacionar agora com o auxílio do sentido, que é o auxílio da visão, que é o sentido que vai permitir agora o desenvolvimento de uma outra competência nesse ser que sente agora, que é a capacidade de pensar. A capacidade de pensar do ser humano nasce na medida em que ele percebe que consegue relacionar, que consegue ordenar sensações no espaço, e que essas sensações que ele ordena no espaço, elas se apresentam dentro de um certo sistema que se repetem sistematicamente, constantemente. Então, eu não sei se vocês perceberam que da explicação, pelo menos que eu tentei dar na última reunião para a de hoje, pelo menos tem esse ganho com relação a uma explicitação um pouco melhor como funcionaria nesse sistema, né, o papel da visão. A visão, ela tem então, ela na verdade não seria um sentido orgânico. Na verdade, a visão, ela se apresenta como um sentido lógico, de natureza lógica, porque vocês imaginem, isso é uma questão fundamental também, que precisa ser compreendida. Quando nós falamos de ciência, nós precisamos explicitar o que nós temos por ciência.
A ciência ela tem basicamente dois momentos muito importantes que precisam ser separados para que ela possa ser compreendida. A ciência tem uma estrutura formal e a ciência tem um objeto material. Ou poderia dizer que a ciência tem um objeto formal e um objeto material. O que seria o objeto formal da ciência? São as relações de todos os fenômenos entre si. Nós, seres humanos que pensamos e que aprendemos a pensar, nós percebemos que certos fenômenos estão relacionados. Eles estão relacionados na natureza. Num primeiro momento, nós percebemos isso de uma certa forma confusa. Mas na medida que nós desenvolvemos a capacidade de pensar e que nós conseguimos perceber que certos fenômenos se repetem e tendem a repetir-se, né, pelo menos para a capacidade de imaginar do homem, diríamos que se repetem eternamente, então o homem percebe que há uma estrutura formal daquilo que nós denominamos então de natureza, de fenômeno ou de mundo natural. Então as relações entre todos os fenômenos fazem parte da estrutura formal da ciência, e que serve de referência para todas as pessoas que forem refletir a respeito da ciência. E o objeto material da ciência agora é a relação do fenômeno com a sensação humana. Por isso que toda vez que nós falamos sobre qualquer fato, a pessoa diz, mas me explica, como a gente percebe isso? Na verdade, ele está tentando buscar as relações entre as sensações e o fenômeno. Ah, ele dói, então o fenômeno dói, né? Ou diz o seguinte, né? O fenômeno se manifesta porque ele pode ser percebido pelo aumento da dimensão, né? E assim por diante. Então, tem uma relação entre o fenômeno e a sensação do homem, e depois tem uma relação entre todos os fenômenos da natureza. Entre todos os fenômenos é a estrutura formal, e a relação entre o fenômeno e a sensação humana é a estrutura material. Então, quando nós passamos a construir o sistema de inteligência, que nós denominamos então de capacidade racional do ser humano, na verdade nós desenvolvemos uma habilidade de fazer essas relações. Quando nós conseguimos perceber então, e que nós, das experiências que nós recebemos, pela nossa inteligência de sentidos, nós guardamos uma memória dessas experiências, e essa memória é orgânica, ela fica armazenada no ser humano enquanto um dado orgânico. Quando o homem percebe que essas informações estão armazenadas, estão guardadas, ele pode recuperar da memória, ele busca agora da sua memória as relações construídas naquilo que ele chama de experiência, e ele projeta agora para esse mundo da natureza as expectativas dessas relações, que são aquelas que ele espera. A ciência, então, seria um sistema de expectativas. Poderíamos, depois, desenvolvendo melhor aquela ideia sobre os juízos humanos, nós podemos chamar de um sistema de crenças, né? Tudo aquilo que nós chamamos de ciência, na verdade, são crenças que nós construímos a partir das relações que nós passamos a desenvolver dos fenômenos que se repetem no plano da natureza. Mas a visão, nesse sistema todo, tem uma função puramente lógica. Ela serve para ordenar. Provavelmente, em um universo em que todas as pessoas nascessem cegas, não teria sido possível desenvolver o sistema de inteligência que nós desenvolvemos hoje. Porque, na verdade, é a visão que permite o homem ordenar o espaço. Se o homem tiver, é a visão que permite construir um sistema de inteligência racional que permite agora imaginar o espaço. Se o homem não tivesse essa capacidade, ele continuaria se relacionando com o mundo da natureza, mas sem o desenvolvimento da capacidade racional. A capacidade racional nasce desta aptidão. Porque, na medida em que as relações são puramente orgânicas, né, a própria inteligência de sentido por si se basta. Ela não precisa de nenhum outro mecanismo para coordenar a ação. E aí a ação é natural. Ela passa a ser conduzida por esse sistema de inteligência funcional que coordena a ação do homem. A inteligência racional, que é construída com auxílio, entre outras, então, aptidões da visão, ela é uma inteligência que ordena relações no espaço e que depois organiza a ação do homem. A visão, ela tem a função de organizar ações. É a que permite que o homem interaja de forma racional com o mundo da natureza. Na medida em que põe em ordem essas relações espaciais,
e permite então pensar sobre o espaço. E na medida que o homem passa a pensar sobre o espaço, ele agora passa a pensar também sobre as relações no espaço. E na medida em que o homem passa sobre as relações no espaço, ele desenvolve então a capacidade racional, que com um exercício, embora um pouco difícil de ser feito no primeiro momento por qualquer um de nós, é possível a qualquer um de nós pensarmos sobre o espaço e sobre as relações, retirando agora desse espaço todos os objetos que fazem parte das nossas sensações. Na verdade, como nós ordenamos sensações no espaço, nós sempre que pensamos no espaço, nós pensamos as nossas sensações. E não o espaço. Porque o espaço não tem sensações. É destituído de objetos, inclusive. Porque ele serve de cenário de ordenação das nossas sensações. Se eu tenho o espaço como um cenário de ordenação, o espaço em si mesmo não tem sensação alguma. É uma realidade objetiva. Assim como é os raciocínios matemáticos. Quando eu raciocino matematicamente, eu posso introduzir objetos para me auxiliar no desenvolvimento do raciocínio matemático. Mas o raciocínio matemático em si não tem objetos. Tanto que eu posso retirar os objetos e mesmo assim eu continuo com a capacidade de raciocínio matemático. No espaço as coisas se operam da mesma forma. Por isso que todas as pessoas, quando elas encontram dificuldade de aprender algo, a primeira coisa que ela pede é: deixa eu ver. Por quê? Porque é com a visão, com o auxílio da visão, que o homem aprende a ordenar sensações no espaço. Paulo, me desculpe se falei demais, eu me entusiasmo quando falo sobre esse assunto, porque cada vez fica mais claro. Para mim, pelo menos, não tenho dúvidas com relação a essas... Doutor Paulo, justamente nessa altura eu tenho uma espécie de pressa por razões óbvias. Né? Qual o critério de falseamento de submeter essas proposições que o senhor faz com muita veemência e com um aspecto muito claro de suporte na realidade? No entanto, qual é o instrumental, o bisturi, para ser um pouco grosseiro, embora o bisturi não seja nada grosseiro, nada, mas extremamente importante, epistemicamente, né? Já isso é bem conhecido, que é um critério rigoroso de submeter a crítica, agora sim, até destrutiva, né? Para depois juntar os componentes e ver se renovamos, remontamos o todo, né? Imaginando isso. Porque até agora a introdução de mais dois sentidos é um avanço, é uma sonda, né, que o senhor propõe e com muita promessa de fecundidade. Né? Até na própria experiência das ciências ditas exatas, né? Hoje temos sondas trabalhando em Marte. Né? Dizem, doutor Pedro Vargas. Dizem. O homem não foi à Lua. Mas esses instrumentos... Eu não acredito. Eu não acredito que vamos chegar na Lua. Pois. Eu vi uma história grotesca, mas que diz muito. Mostra a evolução da construção, da engenharia humana, né? Que na nossa região não teria, ou existia muita pensão disso. Existe um cidadão muito modesto, muito simples, mas com uma observação aguda a respeito de certas coisas para responder cabalmente. Então, ele não tinha deixado de... Então, e dava os porquês. E perguntaram a ele: seu fulano, diz, o homem chegou à Lua, estaria transmitindo imagens da televisão, o senhor acredita que tem andado e chegado à Lua, lá na Lua?
ele falou, refletiu, e parece que postulou mesmo um raciocínio muito curioso. Bem humano, disse, depois que inventaram a máquina de debulhar milho, eu não duvido de caiu o ceticismo todo, né, em razão desse homem que Esse homem que debulha. E aqui estamos debulhando o quê? Os ingredientes que nos levam ao racional, à construção de algo, dali poder extrair novos avanços e ir para além da Lua. Se é que não estamos ainda divagando no mundo da Lua sem sermos lunares. Essas proposições, Mas interessante, professor, nós estamos aqui, por favor, vamos contar. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12. O número é o que diz cabalístico, do 3, do mais o 4 e do 5, que são os 3 únicos algarismos na ordem natural crescente que podem formar uma triangulação única no universo e, portanto, um a priori incontestável, porque vem da geometria. Se tiver 3 no cateto menor e 4 no segundo cateto, né, o maior, a hipotenusa necessariamente terá 5. Mas quem é essa hipotenusa? Então essa, bom, e daí? Para você chegar a isso, tem que imaginar que a figura geométrica, com o menor número de pontos e mais estável que pode se construir, é um triângulo. Sim. Fora disso, temos a bicicleta, com experiências da nossa infância de tombos, não só na infância. Então, esses 3 pontos, se manejados habilmente com um compasso, sobre eles passará só uma única circunferência. Então, esse locus, esse ponto, que nos intriga, porque não tem outro, e que gera essa circunferência, e agora sim, girando esse círculo em torno do seu ponto comum, vamos ter a esfera. E em homenagem ao nosso sensibilíssimo musicista, o André, que aí está, a sinfonia das estrelas, das esferas. Por que essa esfera? Não é uma esfera qualquer, é uma esfera que foi extraída numa terceira depuração. A primeira chegou-se à estabilidade de 3 pontos. Na segunda, que esses 3 pontos poderiam se situar de tal maneira única, sem ambiguidade e sem vagueza, que são os 2 inimigos dos cientistas. Né? Então, só para os conceitos. Geometria analítica. Então, a analítica, neste caso, tomaria um outro nome, né? Porque no sujeito não estariam já contidos esses argumentos todos, essas relações todas. Né? Ele seria um plus quando no sintético, no juízo sintético. E não qualquer sintético, porque o juízo sintético a posteriori é a ciência que nos maravilha tanto e que conduziu do debulhador de milho até o homem que chegou à Lua. A sintética, né,
categórica, ou seja, universal, com uma impossibilidade extrema de refutação. Acho que isso é interessante para quem ouve e gosta de falar sobre filosofia, que a filosofia não é algo desprovido totalmente de uma estaca que possa nos animar de que estamos construindo algo, conversando sobre algo extremamente complexo, mas que o homem tem condições de tentar. E as tentativas que o Dr. Paulo aqui no grupo, que ele tem sido a alma desse grupo, porque se mantém há tantos anos em cima dessas investigações que provocam a toda hora. E quando em vez ele atrita. E se não atritasse, é porque ele estaria trabalhando sobre o passado. Tem que atritar mesmo. É um bom sinal. É com você. É que na verdade o Leonardo assim, ó, eu essa semana lendo, na verdade eu nunca li, eu passei os olhos várias vezes em algumas passagens, mas eu acho muito importante que ele prolegômenos a toda a metafísica futura que venha se apresentar como ciência de Kant. E ali eu acabei me dando por conta, eu já havia percebido, mas não com tanta clareza quanto percebi nesse livro, sobre o método empregado por Kant para o desenvolvimento do sistema dele, que na verdade está fundamentado na filosofia analítica, mas a filosofia analítica ela tem por fundamento um sistema de conceitos. É a filosofia analítica dos conceitos. Então eu construo todo um sistema filosófico a partir de um sistema de conceitos, né, de deduções de conceitos. E o que eles fazem? Que na verdade o que a filosofia faz é abandonar o mundo da natureza, o mundo do homem que sente. Quando a filosofia percebe que o homem que sente estava fora de controle da racionalidade, pelo menos para a filosofia da época, né, eles abandonam esse homem que sente para tentar então investigar de que forma esse homem pensa. E aí então essa filosofia se volta para o quê? Se volta para um sistema todo ele construído a partir de um sistema de conceitos. E o problema é que o que eu estou propondo aqui desde o início é o contrário. É que a tarefa fundamental que nós temos que cumprir aqui é tentar entender como funciona o sistema de relacionamentos que permite o homem pensar. Eu não quero ainda saber qual é o conteúdo do pensamento humano. Porque o conteúdo do pensamento humano é o resultado daquilo que somos hoje. É resultado do processo civilizatório. Nós somos civilizados porque desenvolvemos um sistema racional. E nos submetemos a esse sistema. Aquilo que nós chamamos de civilização, então, é um sistema de ideias que governa o homem. Então, a minha tarefa, que tem sido desde o primeiro momento, e é o esforço que eu faço, enquanto indivíduo, que tento então agora expor a todos nós aqui, através de um sistema de ideias, que precisa fazer uso da linguagem, que aí, por sua vez, tem toda essa ambiguidade e vagueza, né? Que tratamos então agora com um sistema que se propõe a representar sentidos, porque, na verdade, de que forma nos comunicamos aqui? Nos comunicamos aqui porque eu faço uso da linguagem. Qual é o propósito da linguagem? O propósito da linguagem é a utilização agora de um sistema fonético que tem o propósito de se comunicar com o sistema de ideias e com o sistema de sentidos do homem. Porque nós só conseguimos pensar porque sentimos. Então nós pensamos o quê? Quando nós pensamos sobre uma natureza, nós ordenamos sensações do espaço. Então, o que nós fazemos? Nós sentimos, ordenamos o espaço, e essa ordenação do espaço agora, fazendo uso de um sistema de ideias, se propõe a representar essa ordenação do espaço, que são as nossas sensações. Então eu tenho um sistema de ideias que ordenam sensações. E a linguagem tem a função agora de intervir, fazendo uma ponte, então, entre as sensações e as ideias. Só que a linguagem em si também ela se apresenta enquanto um sistema de sensações.
Porque nós poderíamos trazer um russo aqui, ele faria uso de uma linguagem que seria percebido pelo sistema sensorial nosso e, no entanto, não seria entendido, porque não conseguiríamos fazer relações entre as ideias e os sentidos. Quando nós conseguimos fazer essa ponte, nós conseguimos nos comunicar. Então, nós estamos usando a linguagem. Então, qual é o propósito que eu tenho buscado desde o primeiro momento que eu comecei a expor estas ideias que eu trago aqui para o grupo para pensar? Eu não quero saber o que o homem pensa. Qual é o conteúdo dessas ideias? Eu quero saber de que forma isso ocorre. Então, de que forma isso ocorre? Então, bom, para entender de que forma isso ocorre, é necessário separar o homem que sente do homem que pensa. Porque o homem que sente e o homem que pensa usam de instrumentos diferentes para esses processos. O homem que sente, então, é esse sistema heptanimal de inteligência. O homem que sente, ele usa das mesmas ferramentas do meu cãozinho lá em casa. Eu e o meu cão, quando sentimos, não somos diferentes. Tanto que o comportamento dos animais é o mesmo nosso diante das mesmas situações do mundo da natureza. Nós não vamos encontrar praticamente nenhuma diferença. Com obstáculos, com a busca de alimentos, com a reprodução, agora a reprodução sexual, né? A única diferença do meu cão e a minha é que enquanto o meu cão usa apenas os sentidos como instrumento da sua inteligência, eu uso junto uma ferramenta acessória que é a capacidade de pensar. Então, esse homem que sente, eu e o meu cão, então agora estou falando dos dois, né? O processo é o mesmo. Somos coordenados, né, por duas instruções que asseguram a existência da vida, para mim e para ele. Que é as instruções de sobrevivência, sobreviver a qualquer custo e reproduzir-se permanentemente. Organicamente, funcionalmente, somos assim. Agora, esse sistema de inteligência nos permite, então, que façamos uso, então, das nossas sensações para nos relacionarmos com o mundo da natureza, com o mundo que me é externo. Então, na medida em que este organismo vivo se relaciona com o mundo da natureza, com os fenômenos da natureza, ele tem 4 relações orgânicas, que são, então, os 4 sentidos orgânicos do homem, ou do meu cão, né? Continuo falando dos dois, que é ouvir, degustar, apalpar e cheirar. Então, são 4 relações orgânicas. Agora, dessas 4 relações orgânicas com essas duas, elas se entendem perfeitamente. O organismo vivo, toda vez que estiver diante dessas relações, ele vai... Mas tu não necessariamente não precisa desses sentidos para pensar. Não preciso. De nenhum deles. Tu pode, inclusive, faltar 4, porque só um. Sim, eu sei. E continuar pensando. Sim, são as relações... Não. Eu digo da questão do sair do sentido. Não. Tu ainda... não pegou a... Não, só porque não. Não, mas agora só deixa eu responder que talvez eu bote a falar. Se eu não tivesse nenhum sentido, tato, visão, olfato, gosto, nenhum dos sentidos. Mesmo... Não. Daí a controvérsia, pode ser que daí não haja razão nem para viver. Olha aí, estamos nos acertando. Estamos começando a dialogar. Se eu perco todos os sentidos, nenhum sentido, mesmo assim, a minha inteligência de sentido continua funcionando e assegurando a existência da vida a partir desses 2 comandos. O problema é que o sentido, o gosto, a visão, o tato, o olfato e a audição, eles são percebidos racionalmente. Não, por isso que eu digo assim, é um outro momento. Se te falta todos, tu nasces com todos. Mesmo assim eu vivo. Não, os exógenos não. Tem os exógenos. Nenhum sentido exógeno. A pessoa em estado de coma, por exemplo. Não, mas ela não vive a partir dela, ela vive a partir do terceiro que vai. Essa é a questão central. Tu não tem a condição do pensar, mas... Essa é a questão central das minhas ideias. Então, Leonardo, mesmo assim o organismo humano, através da inteligência de sentido, continuaria assegurando a existência da vida, porque teria relações endógenas e exógenas, só não tem a ordenação de ideias. Por exemplo, quando se reúnem as informações genéticas, o óvulo e o espermatozoide se reúnem, né? Então dão início ao processo de constituição da vida.
neste momento, não há racionalização dos 4 sentidos exógenos. E, obviamente, nem preciso falar que não há visão. Mas, mesmo assim, há uma inteligência de sentido em ação garantindo permanentemente a sobrevivência e a reprodução. Essa inteligência de sentidos, ela existe independentemente de qualquer coisa. É isso que eu tento falar desde o primeiro dia que eu tento expor o meu sistema de ideias, é que eu tento chamar a atenção para essa questão. É necessário separar isso. Tem que haver um corte. E nós não conseguimos fazer esse corte porque nós aprendemos a pensar com as nossas experiências. É como diz o Dr. Pedro Osório, e é muito rica essa afirmação, porque ela contribui muito para a discussão. O Dr. Pedro Osório diz o seguinte: se eu ponho minhas experiências e as minhas sensações fora, eu me ponho junto fora. Porque eu sou o resultado dessas experiências. Só que assim, nós precisamos fazer um esforço para entender que há uma separação aqui. A inteligência de sentidos, ela não, se não houver nenhum outro sentido racional, mesmo assim ela funciona. O problema é que quando eu constituo a inteligência racional, a de ideias, agora sim, agora eu vou precisar desses sentidos para poder ordená-los no espaço, para construir então um sistema de referências que nós chamamos de ideias. As ideias não são nada mais, nada menos do que relações que nós fazemos a respeito das sensações. Relações no espaço e no tempo. Mas agora é um outro homem, agora não é mais o homem que sente, agora é o homem que pensa. O homem que sente não precisa disso, porque sente naturalmente. Ele vive porque essas relações são produzidas independentemente das ideias que ele tem do mundo. Quando o homem passa a pensar, agora nós já estamos abandonamos o homem que pensa, aí podemos conversar sobre o homem que sente, o homem que pensa. Está no âmbito da imanência. Ele não é uma inteligência que age nesse homem. É a imanência, os sentidos que dá para ele sobreviver, para ele continuar, para ele respirar, para ele comer as necessidades. Não há inteligência nisso para mim. Para mim essa é a maior inteligência de todas. Para mim a inteligência é aquilo que sai do sentido. É aquilo que quando o pensamento começa a agir. É quando o homem sai do sentido e começa a pensar. Aí sim, aquela tábula rasa, vazia e tal, vai começar a... Mas agora é um outro homem, não é mais o que sendo. Mas daí, para mim, nesse caso, não há uma inteligência no sentido. É uma espécie de preservar, porque preserva. Mas é que se tu abandona esse âmbito, daí não tem condições de levar adiante o segundo âmbito, porque quando eu vou falar do homem que pensa, eu agora tenho que separar o que o homem imagina do que o homem, porque na verdade o homem que pensa, ele pensa a partir das suas verdades, das suas certezas e das suas crenças. O homem pensa porque tem certezas, verdades e crenças. O homem que pensa, agora eu preciso dos sentidos para entender o que é verdade, o que é certeza e o que é crença. Porque se eu desprover esse homem dos sentidos, ele não tem mais verdades. E o homem que não tem verdades, não tem experiências. O homem que não tem experiências não tem a capacidade. Aí tu tem razão, aí o homem não pensa, não tem mais inteligência. Porque o homem pensa, por quê? Agora o homem que pensa, então, eu penso porque eu ordeno. O homem pensa porque relaciona. Essa é a expressão mais sintética e mais exata dessa definição. Pensar é relacionar. Pois é, o homem pensa porque relaciona. Ele relaciona o quê? Ele relaciona o quê? As suas experiências e o mundo. As suas experiências e o mundo. Suas experiências e o mundo. Então o homem tem verdades. Ele tem a capacidade de acumular experiências e ele agora tem a capacidade de transformar essas experiências numa ferramenta em que ele pode agora relacionar essas experiências com o mundo da natureza. Na medida que as suas verdades, que são as suas experiências, se encontram com novos acontecimentos no plano da natureza, o homem aprende que há uma regularidade, que há uma estrutura formal no mundo da natureza, que há uma ciência. Então o homem que descobre a ciência, ele passa a constituir agora a sua ciência. Todos nós temos as nossas ciências, não temos? O homem lá do fundo do campo, ele constrói uma ciência para poder sobreviver naquele ambiente.
Então é o que? É a estrutura formal da sua inteligência. Essa estrutura formal da inteligência humana, que são as relações que esse homem faz, então, naquele universo em que ele vive. Na medida em que ele constitui um sistema de relacionamentos daquele universo em que ele vive, ele constitui um sistema de crenças. Que crença e ciência são as mesmas coisas. Quando eu falo de ciência e falo de crença, eu não estou falando de nada diferente. Por quê? Porque a ciência é a crença do cientista. Tanto que o cientista frequentemente precisa reformular a sua ciência quando descobre fatos novos que não eram levados em consideração na ciência que ele tinha. Precisamos nem muito longe. O universo gira em torno da Terra. Isso é verdade. Foi. Só um pequeno momento, assim, que o cachorro aprende a não entrar em casa. Isso é uma ciência para ele? E os fatos que a gente... São as suas experiências. É que o cachorro também guarda experiências como nós também guardamos. Na inteligência de sentidos. A ciência dele aprendendo tudo, alguma coisa é diferente. Eu não acho que ele aprende. É que na verdade assim, ó, eu precisaria entrar um pouco, eu poderia me aventurar um pouco na área da psicologia aqui para tentar explicar isso. Estímulo-resposta, né? A cachorro não tem essa capacidade de entender que a partir de um determinado momento, nós estamos falando de um cachorro que nós temos que pegar e começar a estudar. Mas é a diferença da regularidade, como ele comentou, a regularidade das experiências. É que nós temos uma inteligência de sentidos e uma inteligência moral. Porque assim, ó, A inteligência de sentidos é a mesma no homem e no cão. porque se ele aprender, não Então ele entrar. desenvolve uma ciência também. Sim, não é uma ciência. Não, porque assim, ó, se ele aprender a não entrar em casa, ele não vai entrar em nenhuma casa. E isso não é verdade. Pode não entrar na tua, porque tu ensinou ele a não entrar na tua. Mas ele vai entrar na do vizinho que fica ali. Mas também é uma regularidade, assim, é uma Mas aí é estímulo-resposta, também que não há inteligência nessa. É que há uma inteligência de sentidos e é uma inteligência moral. A inteligência de sentidos, ela funciona da mesma forma no homem e no cão. As experiências permitem que ambos, né, aprendam a se relacionar com o mundo da natureza, com o mundo em que vivem. Porque sem a capacidade de guardar experiências, tanto o homem quanto o cão morreriam. E mais, essa inteligência de sentidos, ela é legada para as gerações futuras. O cão, quando ele se reproduz, os seus filhotes já nascem com o conjunto das experiências que ele acumulou na sua existência enquanto cão. Tanto que determinados animais produzem ninhos, sem nunca ter feito curso algum, não foram no Senac, e, no entanto, lá fazem casas maravilhosas. Né? Eu tenho um João de Barro lá. Sim, chama nesse sentido. Mas é a inteligência de sentidos que é legada. Mas é que daí é da natureza dele, né? Pois é, mas é uma inteligência de sentidos. Mas se ele aprende, O que é senão uma inteligência? Se ele vai passar para os filhos as experiências dele, como tu diz, então, 99% dos cachorros do mundo, o dono não quer que entre em casa. Então, todos os filhotes nasceriam sabendo que não é preciso entrar em casa. Eu acredito que isso possa ser Sim, mas possível. claro, estamos no sentido. Não vai acontecer. É possível, é possível. São de 1 milhão de anos que os cães aprenderem isso, mas vão aprender. Eu sou imortal. Por exemplo, eu acho que eu não é. Os cachorros que são acolhidos de casa são tratados tão bem que lá nos outros. Não, o que eu estou dizendo é assim, ó, que tem certas coisas que é da natureza, é da própria natureza. Agora, as tuas experiências, tu não vai passar as tuas experiências geneticamente por DNA para os teus filhos. Claro que passam. As ideias não. Não, daí Mas da inteligência de sentido, sim. Sim, daí Com eu estou certeza. dizendo. Então os cachorrinhos novos dessa alienígena não podem mais entrar dentro de casa. Não, Tem que ensinar eles isso a não. tocar eles dentro de casa. Leonardo, Leonardo, isso não acontece da noite para o dia. O processo evolutivo, né, nada garante que leva isso não vai milhões, acontecer. ou pelo menos aquilo que nós aprendemos até agora nos deu conta que é necessário milhões de anos, né? Graças a Deus teve um filósofo escocês bêbado lá, chamado David Hume, que lançou um vídeo, ó, nada garante. Sim. Nada garante. Eu estava dizendo para ele, eu acho que eu sou imortal. E vocês vão dizer, todo mundo morre. Então, garante que eu vou morrer? Não pode garantir que eu vou morrer. Pois é que na verdade o mundo das ideias, o mundo da natureza. Possibilidades no campo da garante que eu vou morrer? Eu não garanto. O problema todo é assim, ó, é que nós precisaríamos, quem sabe, deixar isso mais ou menos pré-agendado para o nosso próximo encontro e retomarmos essa questão da inteligência moral. Porque a questão da inteligência moral ela é fundamental para ser colocada, para ordenar essa inteligência dos sentidos, porque eu ainda
tenho certeza, a mais absoluta certeza, olha agora, quem fala em certeza. Então eu acredito, né, vou usar o termo correto, acredito com veemência, então é uma crença muito forte de que eu ainda não consegui explicar o ponto de partida das minhas ideias. Move a coisa. E tentando explicar, ou tentando. Pois é, não. Explicar tá resolvido, né? Explicar o que nós não sabemos que nem fazer o que É verdade. Mas assim, mais, tu não te explica. Isso se nós entendermos, pior ainda. Então vou ter que partir para outra coisa, vou fazer outra coisa. Olha, tá, isso aí já deu, vamos passar para a próxima. Porque, na verdade, a inteligência de sentidos, essa é a razão pela qual eu insisto muito nessa experiência guaranítica. A inteligência de sentidos é natural, é orgânica, funcional. Ela independe das ideias, independe daquilo que eu penso. Então, essa inteligência de sentidos, na verdade, ela faz parte daquilo que a psicologia já descobriu e que deu o nome de inconsciente. O inconsciente, na verdade, é o acúmulo das experiências que constituem a inteligência de sentidos do homem. Por que os psicólogos se esforçam tanto para descobrir a existência de traumas? É porque num determinado momento do desenvolvimento do ser humano, algo ocorreu que está perfeitamente guardado na inteligência de sentidos, que a inteligência moral, a inteligência de ideias não consegue resolver. Então aquele conflito entre os sentidos e as ideias cria comportamentos quase que esquizofrênicos, né? Às vezes tu percebe numa pessoa um certo comportamento que não tem o menor sentido para você, mas tem para ele, que está armazenado na inteligência de sentidos uma informação que está fora de controle da capacidade racional. Quando o homem põe em ordem isso, o trauma desaparece. Qual é a função do psicólogo, então? É fazer a investigação e encontrar esse ponto de referência na inteligência de sentidos. Não. E se for um freudiano, nunca, que daí ele vai precisar que tudo em eterno, né? Pois é. Aí você veja o seguinte. Se for um lacaniano, tudo bem, é coisa boa. A inteligência de sentido, como ela é orgânica, ela precisa de estímulos orgânicos. Então, qual é a função mais importante no plano da constituição de uma inteligência de sentidos de um homem que pudesse ser diferenciado na natureza? É uma inteligência que levasse em consideração as relações orgânicas com os outros sujeitos. Então, aquela relação das índias de ter os filhos permanentemente no colo, ou então não as índias necessariamente, porque os homens também são muito carinhosos entre os Ibiás guaranis, todos eles estão permanentemente no colo com as crianças. Essa inteligência de sentidos, desse primeiro momento, dessa primeira fase de constituição do ser humano, acaba sendo fundamental na construção de um ser humano completamente diferente. Nós precisamos então perceber, porque a mãe olhando para o filho, ela não educa. Ou o filho olhando para a mãe não basta. Agora, tendo contato corporal com a mãe, ou com o pai, ou com os irmãos, é o que vai constituir um sistema de inteligência diferenciado, porque é a ordenação orgânica no espaço que constrói o indivíduo. É essa educação que nós E hoje, infelizmente, a tendência, né, do mundo contemporâneo que nós vivemos é afastar imediatamente a criança da mãe. Por quê? Porque, na verdade, toda a educação que nós damos não é para educar a inteligência de sentidos, mas para constituir a inteligência moral. Eu não vejo assim hoje a criação, ela está meio guaranística ainda, a civilização moderna, é o tempo inteiro na volta do filho, na volta do que bom, né? Deixa respirar, não deixa, sabe, ele dominando o ambiente, ele virando a vizinha do mundo. Não, mas aí é um homem racional. A superproteção não faz isso, não faz aquilo. Esse é o homem moral. Esse é o homem, eu também concordo. Eu estou falando do homem de sentidos. Mas até na psicologia tu coloca ali, né, Paulo, a questão de inconsciente aí, que é relativo, né? Porque predomina um pensamento único em alguns nossos. Na própria psicologia também há correntes diversas aí. Eu posso não concordar, mas digo, que nem na filosofia que bons sofistas existiram, né? Sim. E tu pode questionar o sofismo em todos os sentidos. E na psicologia que bons experimentalistas também vieram para a psicologia, né? É de começo de Esses aí é mais. Eles são psicólogos. Que gosto tem. Eles são Luiz Gonzaga. Eles são Borges. Filosofia legal, que é a tal coisa que vai dizer assim, ó, como é que eu posso tratar daquilo que eu não entendo, que eu não toco, que eu não sei. Então, onde é que está o inconsciente?
posso tratar ele, existe, ele está onde, ele está no total, ele está no cérebro, ele está no joelho, né? Não é possível tratar aquilo que não se tem ideia de onde está. Os freudianos e tal, que vieram corrente, eles não conseguem tratar, então, perfeitamente, né? O behaviorista vai lá já, que não pode atravessar a porta lá, porque tem medo, a única saída é eu fazer com que tu vá pela porta, abra e eu te abra 10, 20, 30 portas, tu vai ver que atrás dessas 10, 20, 30 portas não tem perigo, ou pode ser que uma delas exista, mas isso é da vida. Né? Então tu vai, e eu acho que dentro dessa questão do pensamento do inconsciente que tu coloca, que tu fica buscando esse tratamento do inconsciente, tem uma do analista do Bagé, eu acho genial, porque é uma investida analista do Bagé, todo mundo faz psicologia, ou filosofia, ou que é louco nem a gente, e é interessante pegar aquilo ali para ler, porque é divertido. E daí tem uma das passagens lá que chega o paciente, né, e a Lindaura, né, que vai atender o sujeito ali, faz as anotações, quando passa para ele sentar lá no banquinho de três pernas, né, o cara senta no pelego, deita no pelego, que eu digo, diz, qual é teu problema? Chega, doutor, eu tenho 2 personalidades, uma é bonachona, tá tudo com os amigos, tem dinheiro, torra tudo, faz, acontece, uma aula, não era pra quê, mas tira a roupa do corpo. E a outra, quando baixa, tudo controlado, tem a pão dura, pronto. E na hora, traz o voto. Traz aqui que ele vai pagar o ano inteiro, porque chegou a bondosa aqui para me atender, né? Chegou a qualidade. Ele brinca com essas coisas, do inconsciente e tal. Que eu acho que é interessante. Ele chega outro paciente, só para encerrar aí, para quem tem essa coisa inconsciente, chega outro paciente que diz que ele tem um problema angustiante, não sei o que. Mas qual é o teu problema, tio? Não, eu quero resolver os problemas do mundo. E isso me angustia. Eu estou aqui para quero resolver os problemas do mundo, quero. Então só um pouquinho que eu vou dar umas 2, 3 ligações que vou resolver todos os problemas do mundo. Da hora ele diz, mas isso não é possível. Está vendo, animal? Você dá conta? É um processo que a gente tem do pensar, né, que a gente constrói e tal. Se fosse fácil, né? Não é. Mas, Leonardo, assim, ó, deixa eu só levantar uma questão. Essa semana eu recebi um texto de um professor que eu tenho grande admiração, que se chama Atahualpa Fernandes. Ele é professor no Mediterrâneo, aqui nas Ilhas Baleares, tem uma instituição que estuda inteligência e direito. E ele mandou um texto que eu li que se chamava O Sentimento de Justiça e o Cérebro, né? A Justiça e o Cérebro. O que eles fazem lá, o que ele pesquisa, pelo menos, gravita em torno dessas pesquisas, dos estudos que ele faz. Eles provocam as pessoas a pensar sobre certas questões e examinam com tomógrafo o cérebro humano. E eles percebem, então, determinadas regiões do cérebro que são afetadas ou que entram em ação durante esses pensamentos. E eu acho assim, que é um estudo interessante, só que o grande problema que eu vejo, inclusive eu troquei uns e-mails com ele essa semana, que eu observava a respeito disso, é que continua havendo um equívoco muito grande de parte do filósofo e do cientista em relação a esse tema, é que na verdade a inteligência ela não se processa apenas no cérebro. O cérebro é parte e talvez não a mais importante desse sistema todo. Porque o cérebro é apenas uma das partes do sistema de inteligência. E o cérebro, então, é o que constrói o sistema de relacionamentos que coordena a ação do homem. Na verdade, a capacidade de pensar ela tem uma função de coordenar ações. Se nós formos examinar todos os seres vivos na natureza, nós vamos perceber que existem mecanismos que é o que vai estabelecer as diferentes fases de evolução ou diferentes finalidades, né, no universo aí da existência de vidas. Você vai perceber essas diferenças por quê? Porque na verdade o homem, nesse sistema que constitui então referências para coordenar a ação, o homem está no topo da escala. Por isso que ele está no topo da inteligência do ponto de vista animal. Então o cérebro faz parte do sistema, mas para que o homem possa fazer uso do cérebro é necessário todo um complexo sistema anterior, que é a inteligência de sentidos. Eu acho que o que propõe e tal, eu acho que já, sabe,
Eu tenho que reafirmar porque para as pessoas se dar conta, né? Então, eu acho que assim, tu coloca os sentidos, né? Sentidos, a partir dos sentidos, ideias sabe? e ação. Então, por isso que tu tem que separar esses três momentos. E aonde que está o cérebro? No sentido, então é preciso passar, em princípio, por esse processo para... A inteligência de sentidos, a de ideias não existe sem sentidos. Tanto que a filosofia clássica já diz isso, Kant tem uma, inicia todo o nosso conhecimento tem origem na experiência. É preciso o cérebro é uma parte ínfima de todo o processo, né? Que vai fazer com... Pois é, mas eles querem entender todo o sistema examinando só o cérebro, é como nós. Isso é um paradoxo. Isso sim é o verdadeiro paradoxo que nós temos que aceitar como tal, porque é o paradoxo fundante, inclusive, do nosso sistema. Se nós reconhecemos a existência do universo, nós poderíamos dizer que o universo é um fenômeno que se processa no espaço. Basta examinar a astronomia da época de Cristo e a de hoje para perceber que, embora imaginemos que as coisas se repetem infinitamente, na verdade é um processo complexo. Os planetas estão permanentemente mudando de lugar e jamais voltam a ser o que eram antes. Então nós temos um universo, nós somos uma parte desse processo. E talvez uma quase que insignificante parte desse processo todo chamado universo. Agora nós temos a pretensão de, como parte, abarcar o todo. Porque se nós quisermos explicar o todo, a parte teria que ser maior que o todo. É impossível isso. Então eu tenho que admitir o seguinte: em primeiro lugar, eu não tenho por propósito, nem é meu objetivo, explicar o que é o universo. Eu apenas reconheço que sou parte dele. Se eu sou parte de um universo, e se esse universo é um fenômeno que se propaga no espaço, o que se processa no espaço, eu, enquanto indivíduo, sou apenas parte desse fenômeno no espaço. Eu não sou nada mais, nada menos do que combinações de fenômenos no espaço. Eu, para ser o que sou, foi necessário reunir uma série de elementos que se juntaram e constituíram aquilo que sou. Qual foi a causa inicial disso? E qual a consequência final de tudo isso? É impossível, jamais vou conseguir responder. Porque sou parte, e a parte não pode falar do todo, apenas da própria parte. Então qual é a missão que eu tenho? Explicar a parte que me cabe, aquela que sou. E eu não posso, e mesmo assim eu não preciso tentar explicar todo esse processo. Eu preciso saber como as relações ocorrem nesse ambiente que eu estou presente. E se essas relações ocorrem nesse ambiente que eu estou presente, eu então preciso agora entender os relacionamentos que estão ao meu alcance. Bom, se eu relaciono porque sinto, então eu agora preciso entender de que forma eu sinto e quais são os fenômenos desse universo que me afetam. Ou de que forma eu afeto esse universo todo. Porque é possível que existam fenômenos que estejam fora da minha inteligência, que nos vinculem todo o universo ao mesmo tempo. E que aquilo que eu esteja fazendo aqui agora esteja afetando todo o universo, e todo o universo também esteja me afetando, e fazendo isso em todos nós. Então é isso. Eu acho assim, o nosso propósito tem que ser de pôr em ordem as nossas ideias. Como diz o Rapa, então, para encerrar a minha participação hoje, as nossas ideias não correspondem aos fatos. Sim. Eu lembrei de uma frase. Inclusive em Porto Alegre. Pois é, isso que eu estava tentando justificar. Muito bom. Eu lembrei do acompanho que foi Então vamos fazer só, André, só fazer um aspas, uma parte, vamos pedir para o Paulo não tentar explicar o que é. E mesmo que ele tenha conseguido explicar o que ele quer, ele faz que não entendeu nada e continua. O Paulo não consegue entender. Ele não consegue entender a utilidade que isso tem De que nós precisamos, toda vez que falarmos do homem, nós temos que falar então do homem que sente, do homem que pensa e do homem que age. É necessário sabermos exatamente quando estamos tratando de um ou de outro homem. Então na reunião passada eu voltei a expor o meu sistema de ideias,
a respeito do sistema heptanimal de inteligência, né? Que funcionaria, então, segundo um sistema de relacionamentos que se dariam no plano orgânico do homem, é o homem que sente, né? Então, esse sistema ele funcionaria basicamente organizado da seguinte forma: o homem que sente, ele é coordenado por duas instruções fundamentais da vida. As instruções são para que sobreviva a qualquer custo e se reproduza permanentemente. A reprodução aqui é no sentido orgânico, celular, ou seja, nós estamos permanentemente nos reproduzindo. As nossas células se reproduzem e no momento que cessar esse processo de reprodução, o homem morre. Então ele precisa sobreviver e reproduzir-se permanentemente para sobreviver. Então, esses dois sentidos nós poderíamos dizer que são sentidos endógenos do homem. São constitutivos do seu sistema orgânico, então, que permite a existência da vida. A gente percebe racionalmente esses dois sentidos, essas duas instruções, pelas ideias que nós conseguimos, então, racionalizar de dor e prazer. Depois nós temos um homem, além desse sistema endógeno, então, desse homem de sentidos, tem um sistema exógeno, que agora é o homem que ordena sensações no espaço. O homem, ele consegue pensar sobre o mundo da natureza, sobre os fenômenos, porque este mundo se apresenta na sua inteligência como sensações. Mas, na verdade, são relações puramente orgânicas. Um parênteses em relação a isso. Quando eu falo das relações desse sistema endógeno, que nós racionalizamos, percebe que consegue relacionar, que consegue ordenar sensações no espaço, e que essas sensações que ele ordena no espaço, elas se apresentam dentro de um certo sistema que se repetem sistematicamente, constantemente. Então, eu não sei se vocês perceberam que da explicação, pelo menos que eu tentei dar na última reunião para a de hoje, pelo menos tem esse ganho com relação a uma explicitação um pouco melhor como funcionaria nesse sistema, né, o papel da visão. A visão, ela tem então, ela na verdade não seria um sentido orgânico. Na verdade, a visão, ela se apresenta como um sentido lógico, de natureza lógica, porque vocês imaginem, isso é uma questão fundamental também, que precisa ser compreendida. Quando nós falamos de ciência, nós precisamos explicitar o que nós temos por ciência. A ciência, ela tem basicamente dois momentos muito importantes que precisam ser separados para que ela possa ser compreendida. A ciência tem uma estrutura formal e a ciência tem um objeto material. Ou poderia dizer que a ciência tem um objeto formal e um objeto material. O que seria o objeto formal da ciência? São as relações de todos os fenômenos entre si. Nós, seres humanos que pensamos e que aprendemos a pensar, nós percebemos que certos fenômenos estão relacionados. Eles estão relacionados na natureza. No primeiro momento, nós percebemos isso de uma certa forma confusa. Mas na medida que nós desenvolvemos a capacidade de pensar e que nós conseguimos perceber que certos fenômenos se repetem e tendem a repetir-se, né, pelo menos para a capacidade de imaginar do homem, diríamos que se repetem eternamente, então o homem percebe que há uma estrutura formal daquilo que nós denominamos então de natureza, de fenômeno ou de mundo natural. Então as relações entre todos os fenômenos fazem parte da estrutura formal da ciência, e que serve de referência para... Bom, bom dia então a todos e a todas nossas participantes aqui do grupo de estudos. Hoje nós estamos inaugurando uma nova tecnologia. Até a semana passada, a nossa transmissão da reunião online, então, na internet do grupo, era feita através de um notebook, porque nós ainda não havíamos conseguido fazer com que o material do vídeo da câmera fosse transmitido diretamente para a internet. Hoje, então, estamos com uma tecnologia melhor para as pessoas que nos veem à distância, e também uma tecnologia melhor no som, na medida que também conseguimos colocar em funcionamento um sistema de microfones ambientais aqui.
Só a internet me parece que está lenta hoje. Nós fizemos uns testes aqui, não sei se não está travando, mas independentemente de qualquer coisa, no final da reunião, esse material que está sendo gravado, filmado pela Ana, vai para a página e as pessoas que não puderam assistir aí conseguem receber esse material com mais qualidade. Eu acho que é um passo importante, sim, para o nosso propósito, e o próximo passo agora com essa tecnologia, então, é permitindo que as pessoas que estão nos assistindo também possam interagir, falando, né, mandando imagens para nós aqui, provavelmente com um telão, a gente possa administrar isso. Então, conversar à distância. Então, é uma teleconferência, uma tecnologia que já está bem desenvolvida, né? E, então, para darmos início à nossa reunião, eu espero que hoje a gente consiga realmente compartilhar um pouco mais, né, as nossas discussões, mas eu pediria permissão só para retomar um tema da reunião passada, porque durante essa semana toda eu retomei a reflexão sobre esse tema e eu acredito que talvez consiga expor essa ideia com um pouco mais de clareza, que diz respeito à inteligência de sentidos, né? Nós estávamos na seguinte situação, me parece que, havendo já um certo consenso entre todos nós na última reunião, para as categorias que nós aprendemos a utilizar como sempre, então o homem tem 5 sentidos exógenos e 2 sentidos endógenos. Esses 5 sentidos endógenos, 4 se relacionam organicamente com os 2 que também são de natureza orgânica. Esses 4 e esses 2, com o auxílio da visão, são ordenados no espaço. Eu ordeno os 4 sentidos no espaço e esses sentidos então se relacionam. Esses 4 sentidos orgânicos se relacionam de forma natural com os 2 endógenos. O homem não precisa pensar sobre isso. Pouco importa o que ele vê e pouco importa o que ele pensa a respeito das relações dos 4 sentidos orgânicos exógenos com os 2 endógenos. Então é um sistema natural de inteligência, um sistema de sentidos, orgânico, funcional. Sem esse sistema não haveria vida. A vida, ela se dá porque nós temos um sistema natural que permite a existência da vida. Como esses processos ocorrem, talvez jamais consigamos descobrir. Talvez o homem jamais consiga, porque como nós pensamos ordenando sensações, é bem provável que existam fenômenos que estejam completamente inacessíveis às nossas sensações. E que, portanto, não seriam possíveis de serem ordenados. Porque só ordenamos sensações quando tratamos do mundo da natureza. Então é provável que a gente jamais consiga responder, mas que, como eles ocorrem, é possível entender. Então vocês vejam que nós temos um homem que sente porque relaciona, num primeiro momento, relaciona de forma natural, orgânica, funcional com o mundo da natureza, e também sente porque ele consegue relacionar agora com o auxílio do sentido, que é o auxílio da visão, que é o sentido que vai permitir agora o desenvolvimento de uma outra competência nesse ser que sente agora, que é a capacidade de pensar. A capacidade de pensar do ser humano nasce na medida em que ele percebe pelas ideias de dor e prazer. Este sistema exógeno nós racionalizamos também pelas sensações. Nós conseguimos identificar sensações. Então são 4 sensações orgânicas que o homem tem com o mundo da natureza, que se dão pelo fato, olfato, gosto e audição. Somente esses 4 que permitem que o homem se relacione então organicamente com a natureza. E essa inteligência exógena então ela ordena essas sensações no espaço. E ordena de que forma? Com o auxílio de uma outra competência humana, que eu imagino que nós teríamos que dar uma classificação separada, que é para a visão. A visão não tem sentido algum para o homem. A visão ela funciona como um sistema ordenador lógico. Toda vez que eu recebo uma informação pela visão, a visão me permite ordenar essas informações no espaço. Vocês percebam, quando a visão, diferentemente do tato, gosto, olfato e audição, que são orgânicos, em que há uma relação
orgânica da natureza entre o homem e o fenômeno da natureza, a visão ela se dá através de um processo de natureza lógica. Porque a visão permite ordenar no espaço através de um sistema que o homem utiliza, que é a decodificação de diferentes comprimentos de ondas luminosas através da retina. Então a retina, a partir dessas informações que chegam sob forma de onda, de luz, a retina decifra e ordena num sistema de inteligência, então, no espaço. Então a visão, ela serve como um sistema constitutivo do desenvolvimento da capacidade do ser humano de imaginar. A capacidade de imaginação nasce, ou pelo menos está fundamentada basicamente na capacidade que o homem tem, então, de ordenar sensações do espaço com o auxílio da visão. Então nós temos agora colocando a visão então nesse meio, fazendo essa separação e trazendo para